Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias. Olá, eu sou o Fábio Aniende. Olá, eu sou o Felipe Fares. Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje. Avante, HQueiros, eu sou o Diego Lima e para que serve o Homem de Ferro, hein? Essa fica a pergunta da nossa história. Bom, e aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares. Olá, pessoal. E outra pergunta que a gente tem que se fazer também, né? Será que são realmente necessários nossas tecnologias serem empregadas em meios militares antes de chegar à grande população? Nossa, é uma história filosófica temos aqui, né? Totalmente, cara. E do meu outro lado tá ele, Fábio Aniende. Opa, um dia ainda vou descobrir que lado que é esse, mas vamos lá, pessoal. A gente sempre precisa de um piloto de testes, né? Com certeza. E nessa história temos o melhor, digamos assim. O mais caro, provavelmente, né? Porque... o mais caro. Tanto no quadrinho quanto na vida real, né? Sim, é verdade. O Homem de Ferro é o que pesa no orçamento. É o que pesa no orçamento dos filmes, Nem fala. Mas aí, cara, hoje é a primeira vez, né? Estamos falando de Homem de Ferro, esse personagem que virou um ícone gigantesco por conta do mundo do cinema, do MCU e tal. Mas nos quadrinhos ele já tem aí uma história longa, né, Fábio? Bem longa. Criação aí, mais uma, né? Stan Lee, Jack Kirby. Na veia, criado lá na década de 60, mais uma vez, em 62, 63, por aí, no início dos anos 60. Uma curiosidade é que, assim, apesar de existir desde essa época, e sempre ter tido uma revista, né, acho que, assim, teve alguns reinícios a revista, mas acho que nunca deixou de existir uma revista do Homem de Ferro, nunca foi um campeão de vendas. Se você pensar, o Quarteto Fantástico já vendeu muito, o próprio Thor já vendeu muito, o Homem-Aranha e os X-Men vendem muito até hoje. O Capitão já vendeu bastante, mas o Iron Man nunca foi assim um best-seller, até o Sr. Robert Downey Jr. entrar em cena, né? Aí ele virou medalhão. Até 2008. Até 2008. Seria um privilégio nosso de ter um Iron Man do cinema, ocorrência de, como ele não era uma IP muito importante, não teve interesse quando a Marvel tava ruim das pernas, por isso continuou com a Marvel, né? É isso aí, foi o que sobrou, então, tipo, aquele negócio, se não tem tu, vai tu mesmo. Exatamente. Deu no que deu. Hoje em dia o personagem é mega badalado, né, cara? Rivaliza, assim, eu não sei, acho que provavelmente a revista dele ainda não venda tanto quanto um Homem-Aranha, um Wolverine, alguma coisa assim. Mas no imaginário popular ele tá ali, cara. Junto com o Wolverine, Homem-Aranha, Batman e Superman, cara. Acho que... Eu ia comentar isso mesmo, que eu conheço pessoas que, assim, só caiu no mundo das histórias em quadrinhos, né, através dos filmes, e tem o Homem de Ferro como seu principal herói, assim, é o que ela mais gosta. Assim, eu acho que nem como presunção, né, mas até se a gente for pegar aí, a gente vê que o universo cinematográfico impactou bastante o universo do Iron Man nos HQs também, né? Até a figura do Downey Jr., né? Não, com certeza. Sim, o Downey Jr. incorporou o personagem. Tudo bem que o pessoal costuma falar que hoje em dia o Iron Man é feito a cara do Downey Jr. e tal. Mas assim, o Downey Jr. também incorporou muito de Tony Stark do jeito que era nos quadrinhos, né? Então, assim... Mas faz sentido, né? O negócio fez sucesso, vamos embora, vamos usar. Foi um trabalho conjunto, né? E não foi nenhuma mudança radical, igual gostam de pregar, não. Até porque essa história que a gente vai falar aqui hoje, ela é de 2004... E o Tony Stark, ele parece o Robert. Sim, cara. Né? Então, justifica o que o Fábio falou. O ator trouxe muito, né? Até do visual e tal, pras telas. É engraçado isso que você fala, né, Diego? Porque... eu acho que nessa época, principalmente aí, mesmo pré-universo cinematográfico, né? A gente sabe que, assim, né? É pré pra gente porque não tinha lançado no cinema. Mas, assim, que os caras deviam estar sondando e tal. É igual o universo Ultimate quando apareceu o Nick Fury negro, né? E, curiosamente, ele lembrava o Samuel, né? Cara, mas assim, é curioso falar isso, porque...
Desde a década de 90 eu lembro de ler e ouvir boatos de que estavam pensando num filme de Homem de Ferro. E, cara, olha quem que tava muito interessado. Tom Cruise tava extremamente interessado em ser o Tony Stark, cara. Pois Você já é, pensou, né? cara? Pois é. Ah, cara, assim, os anos 90, se fosse esses filmes dos anos 90, ia ser totalmente diferente, né? Ah, ainda bem que não teve, velho. Vamos falar a real, cara. Ia sair muita trecheira, velho. O Tom Cruise ia aparecer o Michael Keaton, né? Ele não ia conseguir se mexer dentro da armadura, Não, assim, e tal. outra coisa, né? Eu acho que assim, o Tom Cruise, a gente tinha o medo aí de pelo menos assim, não que o Downey também não sofra isso nos filmes recentes, né? Mas assim, cara, o Tom Cruise não ia querer ficar com o vestido muito tempo não, velho. Ele ia lutar sem máscara. É. Cara, a cara dele vale muito, mano. Ou então ele ia falar assim, daqui que eu mesmo vou vestir essa armadura, meu. Eu não preciso de dublê, nem CGI, nada. Verdade. Ah, não, isso com certeza, mano. Isso Me com bota certeza. dentro aí que vocês vão ver. Isso eu não duvido não, velho. Ou teremos um filme só de Tony Stark, né? Ah, certeza, mano. Só pra não ter a armadura e ter o rosto dele o filme inteiro. Nossa, Verdade. certeza, mano, certeza. É um ator muito caro, né? E a gente ia ter Juiz Dredd de novo, né? Juiz Dredd do Stallone de novo. Não. Bom, mas vamos falar de coisa boa, que a gente não veio aqui pra ficar revivendo o passado, né? Vamos aí falar sobre Extremes, né, Diego e Fábio? Ah, cara, que história, hein? Uma coisa que na nossa conversa em off aqui, eu fiquei sabendo que ela foi história base pro terceiro filme do Homem de Ferro, é isso? É, então, né? É. Isso é um negócio que eu não sei se eu fico muito feliz em dizer não, porque, cara, é muito fraco, né, velho? Ouvintes não vão embora, né? Não vão embora, fiquem, porque usaram muito mal a história pra adaptar o terceiro filme. Usaram mal. É, mas assim, vamos falar um pouco da história. Como o Diego comentou, essa é uma história de 2004. Então, e assim, e pegando pra trás, você vai ver que era o número 1 da revista do Homem de Ferro. Então, assim, a revista anterior tinha sido cancelada e foi relançada com o número 1, com uma nova equipe criativa, que trouxeram um bambambam, né, dos quadrinhos para escrever, né? Trouxeram o Warren Ellis, que é um inglês que na época ele tinha acabado de escrever o Authority e o Planetary para Wildstorm. Foram 2 mega sucessos, então ele tava com tudo. Já era um queridinho, já tinha escrito Hellblazer, já tinha passado por Marvel e DC, já era famosão na época, né? Então, assim, trouxeram ele para escrever somente esse arco, né? Um arco de 6 histórias. E o objetivo na certa, já estavam pensando em um filme vindouro, botaram ele para escrever uma história que funciona como uma segunda origem para o Homem de Ferro. Então, eles meio que limpam a casa, dão uma geral em tudo e funciona como uma segunda origem e o personagem sai completamente revitalizado dessa história. Totalmente. E assim, a partir dessa história, ainda antes do filme, o personagem do Homem de Ferro começou a ter muito mais participação no universo Marvel em si. Começou a ter uma participação tão mais presente, chegando a rivalizar e coprotagonizar a Guerra Civil. Uma mega saga que a exceção da maioria é boa. É outra coisa que, assim, embora, né, a Civil War no cinema seja boa, mas a dos quadrinhos é fenomenal, cara. Eu gosto, pelo menos, viu? Eu também, eu gosto pra caramba. É blockbuster, né? Mas é um blockbuster muito bem feito. E é isso, então assim, depois dessa história, o Homem de Ferro foi outro na Marvel. E assim, com certeza estavam preparando o terreno, porque ia ter um filme, e o filme significava muito, tanto para a editora, quanto para o estúdio, quanto para a empresa no geral. Então assim, eles sabiam o que estavam fazendo, eles estavam direcionando para falar assim, ó, a partir de agora esse cara vai ser um medalhão. E cara, eles conseguiram. Eles conseguiram, é incrível, né? Parece que, assim, editorial com empresarial, com lado criativo, tava tudo caminhando junto para fazer isso. É uma coisa bem difícil de acontecer, de Warner, DC e afins. Nossa, sim, Fábio. Até a gente comentou aqui que ele tem a ver com o terceiro filme, mas se a gente for ver até nas origens, cara, a gente vai ver muito do que se baseou a origem no primeiro filme, né?
desse grande universo aí da Marvel, né? Com certeza. Porque a própria história pega a origem do Homem de Ferro lá nos anos 60 e dá uma atualizada. Bom, então só para organizar aqui, a gente vai começar com os spoilers da história, então antes a gente vai passar para os nossos recados e depois dos recados já tá liberado os spoilers da história, beleza, pessoal? Opa, com certeza. Com certeza. Quase que eu soltei uns aqui agora, cara, sem nem... somos sem dois. nem avisar, cara. Não, segura aí. Bom, pessoal, hoje nós temos recado, é isso? Temos sim. Bom, é do nosso padrinho Jean, né? Ele tarda, mas não falha. Com certeza. Não falha. Olha o Jean aí de novo, vamos lá. E aí, galera do HQueiros, beleza? Tranquilo? Aqui é o Jean do Fala Mais Bebe. E como é que tá vocês aí? Tudo bem? A família vai bem? Estão comprando bastante quadrinho? Comprando bastante bonequinho? Acabei de ouvir o episódio do Soldado Invernal. E pra mim também, ele como filme da Marvel fica ali... É o melhor filme solo. Porque é engraçado que eu acho o melhor filme solo, mas conheço uma galera que não acompanha quadrinho, não acompanha nada e acaba falando que o filme é muito lento, muito arrastado. E tu vê, tipo, essa é a diferença normalmente que quem curte, quem tá acompanhando, quem está sempre ali, e de quem só quer ver ação, né? Então a galera só quer ver explosão, só Michael Bay no meio e pá, e bunda assim aparecendo. E explosão. Mas mesmo assim, teve bastante ação, foi um filme lindo. Mas beleza, parabéns galera, continue assim. Vocês sabem que são o meu podcast favorito de cultura nerd. E olha que tem bastante aí que tá pau a pau, hein? Mas vocês já passaram. MRG tá fraquinho, vocês já estão muito acima, um nível muito mais elevado. É isso aí, fazer o quê? Minha opinião. Quem não gostou, ouve o HQueiros e entenda por que eu falei isso, beleza? Apadrinha a galera aí porque os caras são muito foda. E faloste. Pô, Jean, obrigado aí por mais esse comentário. E só pra contextualizar aí o resto dos ouvintes, o Jean tá comentando aí sobre comprar quadrinho, comprar bonequinha. Aqui lá no grupo secreto dos padrinhos, vira e mexe a gente cola... Nós, ou os padrinhos mesmos, colocam alguma promoção e, cara, o cartão de crédito chora nessa hora. Nossa, não, tá complicado, viu? Tá complicado. Eu achei que ia ser bom esse grupo, mas eu mesmo já tô pensando até em sair, velho. Tô gastando muito dinheiro já. É muita tentação. É muita tentação, cara. É demais, cara. Mas, ó, é isso aí, cara. É assim, é bom porque a gente exercita aí a nossa força de vontade, né, cara? Ou não. Com certeza. Ou não resiste, Ou né? não resiste, é. Cara, é legal, né, ver que o filme do Capitão América, né, Soldado Invernal, agrada muita gente, né, assim como o Jean também falou que é o filme solo dele preferido. Mas é uma reparação que a gente não fez ainda, gente. Eu sei que a gente já comentou isso fora, mas no nosso programa de filmes da Marvel, a gente deixou de falar do Pantera Negra. Deixou mesmo. Cara, e eu morri de vergonha a hora que eu lembrei de que eu tinha esquecido do Pantera Negra. Cara, eu não acredito, cara, que eu deixei o Pantera de fora. Mas eu acho que eu tenho uma coisa a falar sobre isso. Eu acho que como ele foi lançado junto com o Guerra Infinita, e o Guerra Infinita ele se passa muito em Wakanda, eu acho que as nossas memórias se confundem um pouco. Ele parece um filme só, entende? Pelo menos na minha cabeça. Cara, É. eu também acho, viu? Pode ser, mas, cara, assim, depois eu fui olhar minha lista e eu teria encaixado Pantera ali em algum lugar, cara. Sim, também teria. É, com certeza. Também teria. Totalmente. Tipo, no lugar do Batman, Cavaleiro das Trevas, assim, alguma coisa assim. Não, também não. Aí o cara já quer começar a briga, hein, Felipe? Aí... começou agora, começou a brutalidade aí, mano. Vamos começar de novo o nosso ranking. Mas é muito bom, cara. Assista o Capitão América. Ouça o nosso podcast, o programa aí passado, se você não ouviu. Não passado, né? O passado foi Black Hammer, o retrasado. Ouça, vale muito a pena. Uma história muito boa. E é isso aí, Jean. Muito obrigado mais uma vez por agregar aqui no nosso podcast. E se você quer participar, assim como o Jean, né? Pensou mandar o seu áudio aqui, ó, junto no nosso programa. É muito simples. É só você mandar um áudio de até 1 minuto
para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244 9417. Ou, se você tiver vergonha, mas quer contribuir de alguma forma, mande um e-mail por contato@hqueiros.com.br, ou se quiser mandar mensagem também na rede social, estamos no Facebook e no Instagram, @podcasthqueiros. E pessoal, a gente estava falando aí sobre grupo secreto. Vocês sabiam que tem também episódios a mais, episódios secretos do HQueiros? Pois é, né? Parece que tem, hein? É, cara, toda vez por semana você que é padrinho recebe 2 programas, o programa de terça-feira e o programa que sai ao longo da semana. E para ter acesso a esse conteúdo é muito simples. É só você entrar no PicPay ou no Catarse, ver lá as nossas recompensas, o nosso financiamento coletivo, ver lá o que se adequa, né, à sua realidade, e entra lá. Uma das recompensas é você entrar no grupo secreto lá no WhatsApp, que vai ter contato direto com a gente. Lá estamos lá 24 horas por dia, e também a partir de R$5 você já tem acesso aos episódios secretos. São assuntos diferentes do que a gente trata aqui, não é um assunto estendido. É o que sobrou do episódio da semana. Não é. São assuntos diferentes, são coisas até fora do universo do mundo pop. E cara, vale muito a pena estar lá. Às vezes a gente conta umas presepadas nossa, é bem divertido. Sim, tem história pra contar lá. Mas aí, vamos agradecer aqui os padrinhos nominalmente, os que pagam a recompensa pra ter o nome citado no programa? Vamos lá, muito obrigado ao Jean Correia, ao Fernando Costa, ao Felipe Mota, ao Diego Souza, ao Renato Seide, ao Fernando Petrucci, ao Lucas Apolinário e ao Igor Gomes. Pessoal, muito obrigado, vocês são fundamentais para que esse podcast continue, e também aos outros padrinhos que não são citados aqui, muito obrigado também. Bom, já que estamos falando do grupo de padrinhos, vamos lembrar, pessoal, que ainda está rolando o sorteio, tá tendo um sorteio lá exclusivo para nossos padrinhos. Se você não é padrinho, é só a chance de entrar lá no nosso grupo. Estamos oferecendo... No sorteio tem o que, pessoal? Tem uma caneca, né? Exclusiva dos HQueiros. Pá, é isso aí. E também tem um quadrinho, né? Do Spider. Do Spider de volta ao lar, hein, gente? Marvel Saga, volume 1, né? Cara, volume 1, quadrinho excelente. Quadrinho excelente. Se você quer concorrer, é só entra lá no PicPay. Entra agora. Agora é o momento. Vai até o dia 15 de setembro, ou seja, tem poucos dias aí para você participar. Se você estiver ouvindo no dia de lançamento, hoje é dia 8 de setembro de 2020, então tem uns dias aí para você entrar no nosso grupo e concorrer ao sorteio. Não fique de fora. Bom, pessoal, chega de enrolação, vamos lá acompanhar o nosso Iron Man? Opa, bora lá, né? Vamos lá. Bom, a gente já é apresentado aí, né? Logo de começo, dá pra gente ver que alguém tá sofrendo um experimento, né? Até parece que a pessoa vai morrer, mas a gente não vê mais, né? E aí a gente já é apresentado também a um Tony Stark aí, dá pra gente entender que ele já tá há um tempo como Iron Man, né? E aí nessa daí ele vai receber a visita de um repórter, né? Um documentarista, né? Exatamente, né? Cara, ele já é o Steve Jobs, né? Nossa, ele já é Como meio prepotência aí, né, do Tony Stark, ele nem vai descobrir que tipo de documentarista o cara é, né? Cara, e eu achei um detalhe legal, que o documentário que esse cara tá fazendo se chama Fantasmas do Século XX, né? Sim, que já fala, pô, cara. Mas como assim? Fantasmas, o cara quer conversar com o Tony Stark. E aí no meio da conversa a gente vê que é um cara provocador, ele vai na ferida do Tony Stark, ele questiona sobre a tecnologia que o Tony Stark produz é usada pro mal, né? Pra militares matarem, né? Meios bélicos, né? Vai ser pra construir armas e tal. Ele faz um questionamento que já tá lá na origem do personagem. Desde os anos 60, o Tony Stark, ele tem esse mote, tipo, ele era um criador de armas, ele era um... anos 60, hein, pessoal? Ele era um fabricante de armas que tá lá no meio do conflito, né? No caso, na época era a Guerra da Coreia. E assim, aí ele tava lá na Coreia do Norte e ele sofre um acidente, o estilhaço vai pro coração dele e ele precisa colocar um magneto mesmo, para um ímã enorme no peito dele para impedir os fragmentos de chegarem no coração dele. Isso assim, o filme é completamente fiel ao que foi feito nos quadrinhos lá no começo. Uhum. E assim, depois desse incidente, o Tony Stark revê a visão dele de fabricar armas e ele para de fabricar armas.
Então, assim, lá nos anos 60 ele já era um personagem, assim, antibélico, digamos assim, ele já era um personagem contra a venda de armas e ele passa a carregar isso como um peso na consciência dele. Sim. Ele passa a carregar, poxa, eu fabricava armas, mas eu não fabrico mais. E é justamente o que é argumentado em tudo isso aqui. Essa é uma HQ bem, bem inteligente na hora de mostrar a origem do personagem sem precisar falar, não sei o que, tipo, ele vai aproveitar para contar em meio de flashbacks, né? E aqui a gente vê que tem um reboot de leve na origem dele, porque agora, lógico, ele não tá mais na Coreia, porque a Guerra da Coreia foi nos anos 50. Então, tipo, o acidente dele ocorreu no Afeganistão. Atualizou, né? Isso aí. Uma coisa que, assim, nesse debate a gente vê... Porque esse debate ele é bem importante, assim, pra gente entrar nas questões que vão assombrar o Tony Stark a história inteira, né? E aí o cara fica falando... Ele acha que o Iron Man, na verdade, ele é só um fantoche do governo, ele é uma arma de guerra. Então ele fala, pra que serve o Homem de Ferro, sabe? É isso, você é só uma arma, né? Até que uma hora o Sim. Tony Stark pergunta, mas por que você está me colocando nesse documentário chamado Fantasmas do Século XX? E o cara fala, é porque as suas criações bélicas, né, dos anos 90, elas assombram os países varridos da guerra até hoje. Pesado. Você fala, nossa, caraca, como é que o cara vai conseguir dormir hoje, né? Tipo, com esse peso. Não, e ele esfrega, né? Ele fala, mas isso daí era eu do passado, né? O eu de hoje, ele faz anestésicos, né, analgésicos e tal, e aí o cara ainda, de novo, como vocês mesmos comentaram, né, ele vai lá e mete o dedo na ferida, mas você acha que lá no Afeganistão estão entregando seus anestésicos ou tá a criança brincando com as suas minas, né? E assim, olha o peso que o cara tem na consciência, cara, olha o peso, pensa, assim, na história o Homem de Ferro é um herói, salvou o mundo várias vezes. Mas, tipo assim, mesmo assim, ele tem lá o esqueleto dentro do armário, né? Que não tá tão dentro do armário assim. Exato, ainda mais agora com documentário, né? Pois é. Exato, mas ele se sai bem, porque ele fala que ele é uma pessoa que tá tentando fazer um mundo melhor, né? Porque agora ele virou um filantrópico, né? Um cara que ajuda diversas instituições e devolve pro entrevistador. Fala, o que você tá fazendo para um mundo melhor? E o cara não sabe responder. Sim, eu ia perguntar, você conseguiu alguma coisa com esses documentários aí? Tipo, ele falava, cara, quase ninguém te conhece, né? Ele retruca na mesma moeda, né? Mas assim, é interessante que assim, o peso na consciência do Stark é tão grande que logo no começo da história ele não consegue nem se olhar no espelho, né? Mas é aquilo, né? E só corrigindo, ele não é só um filântropo. Ele é um filântropo playboy milionário, tá? Tem isso. É que já que a gente tá falando da parte ruim dele, é bom falar que ele ajuda o pessoal também, com certeza, né? O milionário vem junto. E playboy também. Uma coisa que a gente não passou aqui, mas o Felipe falou que no começo a gente vê lá uns rapazes aplicando uma seringa num cara que passa mal e visivelmente morre. A gente vê que do outro lado da cidade um médico se suicida. E a gente fica, como assim? Um médico se suicidou? O que aconteceu com essa história, né? Cara, o nome desse médico que se suicida, que assim, tem 2 páginas de participação na história, é Aldrich Killian, que vocês não devem se lembrar, né? Mas é o nome do vilão no Homem de Ferro 3. Caraca, não lembrava mais, Fábio. Não lembrava. Pois é, meu. De tanto que o Homem de Ferro 3 absorveu dessa história aqui, né? Foi o nome. Caraca, não lembrava não. Não lembrava e não quero lembrar. Eu também não tô afim não, né? Mas a gente vê, né, que tem uma médica lá que era uma que ajudava esse Aldrich Killian aí que se matou. Ela chama o Tony Stark, ele vai de encontro a ela e eles descobrem que esse cara se matou porque ele vendeu uma dose de Extremis, que era uma droga que estava sendo estudada ainda, né? Era uma coisa sigilosa. Ele vendeu uma dose para uns terroristas, né? Eu acho que ele se matou por ter se arrependido, talvez. Provavelmente. Provavelmente, né? Mas, não, assim, lembrando que era uma droga... Era uma droga que tinha assim, acabado de ser desenvolvido, né? E por ele, por esse cientista que se matou. Então, sei lá, alguma coisa ali tem, né? Exato. Pra que serve essa droga? Por que ela é tão controlada? E aí a gente descobre que esse cara que recebeu essa dose tá vivo.
né? Ele sobreviveu à aplicação da dose. E a gente vê que ele... Passou por uma mutação, né? Por causa ele disso. vira um monstro, né? Sim. Bom, volta pro Homem de Ferro de novo, né? Pós-crise, ele tá lá, né? Ele tá lá chateado, né? Por causa da entrevista, né? Aí ele vai lá dar um passeio, né? Uma voada, né? É, uma voada. E aí mostra que pé que ele tá, né? Ele, assim, vestir a armadura do Homem de Ferro é quase como montar um carro de corrida. E ele precisa de um silo de lançamento como se fosse um foguete pra sair voando. Sim. Então, assim, é um maquinário pesado, né? Ele começa a reclamar, ele fala assim, cara, houve uma época em que eu guardava isso em uma pasta, né? E realmente, nas origens, até anos 70, 80, você via nas histórias do Homem, ele tava sempre com a pastinha, né? E guardava a armadura dentro de uma maleta. Evolui, né? Não, demais. Isso faz parte da atualização da história, né? Faz parte, né? Ele vai dando os trechos que ele vai corrigir lá na frente, né? Bom, aí a gente descobre aqui, não descobre, a gente descobre, mas é porque a gente vai folheando, vai lendo, mas a Maya, que é a enfermeira, ou a doutora que trabalhava com o outro médico que se matou, ela meio que cria uma amizade com o Tony Stark, né? E eles vão visitar um hippie lá na floresta, é Sal o nome dele, né? É Sal, mas assim, já é uma conhecida, né? Outras primaveras. De antigamente, né? De outras primaveras, E realmente, aí ela liga pra ele e eles vão visitar o Sol. O Sol que é um hippie. Meu, é um hippie assim... Esse sim é Steve Jobs, cara. Sim, é verdade. Com todos os estereótipos que a gente conhece de hippie, tá nesse cara, né? Um cara que mora lá numa casa no meio da floresta, abdicou de o cara tudo, toma né? chá... exato. Planta a alface dele. O cara é todo natureba e tal. Só que, como todo hippie, tem sempre umas ideias uns ensinamentos pra gente, né? Opa! Você conversa meia hora, você já sai convertido. E aí ele fala sobre o potencial da Maya, né? Que é essa doutora. E ele fala sobre a diferença de... Assim, o que eu entendi que ele fala, ó, o Tony Stark ele tem recurso, mas quem tem potencial para fazer a diferença no mundo é a Maya. Ela é uma doutora que estuda as coisas, mas ela não tem recurso. Sim. Porque ele até fala, né, Maya, com os recursos do Tony Stark, o que você faria? Ela fala, conseguiria a cura do câncer em não sei quanto tempo, né? Enquanto isso, o Tony Stark tá fazendo armadura e tal. Então é meio que um choque de realidade que acontece ali. Sim. E aí, no meio dessa conversa, a Maya recebe uma ligação falando para colocar na CNN. E aí a gente vê a outra ponta da história, porque aquele homem que tomou o Extremis, que virou um monstro, ele tá atacando um prédio do FBI, né? O cara entrou lá e começou a botar fogo em tudo. E não é botar fogo com gasolina e isqueiro, né? Ele tá realmente produzindo fogo, né? Das mãos dele, como se fosse um X-Men da vida. Assim, ele ficou super forte, super rápido, começou a cuspir fogo. Sei lá, ele virou um monstro mesmo, né? E aí o Tony Stark vê tudo isso aí, então ele decide agir, né? Então vai lá, põe a armadura e vai atrás do cara. E aí, essa parte eu achei muito legal, porque a gente tem o Tony Stark ali, ele meio que naquela pose de super-herói, deixa comigo lá, vou rastrear e tal, encontra o cara e ele toma um couro do cara, né? Toma um couro absurdo. Assim, eu não imaginaria ele apanhando tanto na história dele, né? Ele que é o dono da história. É da hora que assim, né? É aquele tipo de história que a gente tá acostumado, né? O herói orgulhoso, né? E prepotente, achando que, cara, ele vai acabar destruindo todo mundo, né? E quando ele vê, cara, ele toma um piau desgraçado, né? Acho que é pra demonstrar o poder do Extremis, né? O tão poderoso é essa droga que esse cara tomou, que a Maya tava desenvolvendo. É um segundo choque de realidade pro Tony Stark, né? Porque assim, o Homem de Ferro é um homem dentro de uma armadura, no fim das contas. Não é nada além disso, né? Então, tipo assim, beleza, é um cara super inteligente e tal, mas a tecnologia tem seus limites, né? Tem os limites pra onde ele quer chegar. Então, assim, deixa claro que ele precisa ir um passo além, né? Talvez ele contra um inimigo mais poderoso, ele não vai conseguir combater. É isso mesmo. E, só fazendo parênteses rápido aí, essa arte, hein? Nossa, eu gostei, cara. Achei bonitona, mano. Chegando perto do fotorrealismo do Alex Ross, né? Sim. Eu ia falar que seria um seguidor, sabe assim, um aluno? Um aluno do Alex Ross, assim. Mas assim, o Alex Ross seria aquela arte talvez
mais brilhante, né? Mais solar. Aqui apesar do fotorrealismo, é tudo bastante, sei lá, cinzento, meio soturno, sujo, né? Soturno, assim, realista, vai. Sim. Digamos assim, talvez pode-se dizer. E só curiosidade, esse artista, os designs do filme do Homem de Ferro são dele, da armadura, do Adi Granov. Tanto que é bem parecido, né? Essa armadura é bem parecida com a do filme, né? Mas a HQ foi feita antes. É verdade, pensando aqui, essa arte, ela tem um quê de storyboard, né? Sim. Mas eu acho que é por conta disso. O traço dele já facilita muito o reconhecimento com uma foto, né? É mais similar a uma foto que um desenho. Com certeza. Mas e aí? Depois do Tony Stark tomar um couro, ele pede para ser levado para Future Farm, né? Que é o laboratório onde a Maya trabalha. E lá ele se revela, né? Ela descobre que o Tony Stark é o Homem de Ferro. Não, e a situação que ele tá, né? Ele fala, se você não colocar o Extremis em mim, eu vou morrer. Porque ele tá, totalmente acabado, né? Ele vê numa esperança, né? Ele falou, me dá uma dose aí, cara. O cara tomou e ficou bombadão, imagina eu. Não é só uma esperança de sobreviver, né? Mas uma esperança de conseguir vencer o cara, né? Como você falou, Fábio, ele é uma chance dele subir um nível como super-herói, deixar de ser um homem dentro de uma armadura e ser um super-homem dentro de uma armadura, né? É verdade. E assim, no fim das contas, esse Extremis acaba virando um grande Deus Ex Machina, né? Porque vamos lá, é um vírus que pode agir na pessoa, só que assim, cada pessoa vai ter uma reação, digamos assim. Então, não vai virar, se injetar em 100 pessoas, não vão ser 100 pessoas que vão ser super fortes, super rápidos e vão cuspir fogo pela boca. Até porque seria interessante se o Homem de Ferro saísse da maca fazendo isso, né? Eu acho que ele derreteria. Se ele soltasse fogo pela boca, a armadura ia derreter. Também. Não ia dar certo. Não ia dar certo. Mas assim, então basicamente o que o Extremis faz, ele reconfigura o corpo humano de uma forma, sei lá, completamente inesperada e aleatória, digamos assim. Sim. Então o que acaba acontecendo com o Tony Stark depois de ingerir o Extremis é bem diferente do que acontece com o terrorista. Exato. Uma coisa que a gente não falou é que esse Extremis, ele é uma tentativa de reproduzir o Super Soro que aplicaram no Capitão América, né? Mais uma versão de Super Soro, né? Isso é bem lembrado. Bem lembrado, o Capitão América é uma das pedras angulares do universo Marvel, né? Mas é legal ver tudo amarrado, né? É legal. Bom, e dando prosseguimento aí, né? Depois dessa transformação dele, né? Com o Extremis, né? Ele ainda fala que ele recodificou o Extremis, né? No pouco tempo que ele teve pra mexer, né, cara? Mostrando que realmente ele é muito absurdo, né? Cara, super poderoso. Outro ponto também que a gente pode falar, né, Diego? É que assim, pra ele não estava preocupado com super força ou... ok, ele também queria isso porque ia ajudar ele. Mas, cara, ele estava preocupado em transpor uma camada, né, que seria o comando de voz, né? Porque ele quis implantar nele ele ter conexão com a armadura, né? E aí a gente já vê a primeira transformação dele, que é ele já introduziu metade da armadura dele e fica intracutânea nele, né? No vazio dos ossos. Não, cara, né? Isso aí você já chegou num... Bizarro demais, né? Mas legal. Num estado totalmente... Ele vira um Colossus tecnológico, né? Se fosse um RPG, ele já estaria no level 20 certeza, já mano, agora, certeza. Né? Já ficou muito upado, assim, já farmou muito. Ele mostrando, né, só na zoeira, ele ligando pro celular dela, da cabeça dele, né? Cara, você imagina hoje isso, cara, você só ia receber ligação de robô. Você já imaginou, velho? Telemarketing, não, né? Não, pior, é aquele telemarketing que desliga na tua cara, velho. Que liga 5 vezes, se você atende e a ligação cai. Tem até um detalhe dessa história que é bem datado. É que tem uma das horas lá que
tem uns empresários conversando e tal, falando de super tecnologias e tal. Aí um empresário vira pro outro e fala assim: nossa, e a gente já consegue fazer o download de um MP3 em 30 minutos. Meu Deus do céu. Ah, muito bom, cara. Muito bom, mano. Não, e a outra também que é legal, né? Que ele falou, a gente pode fazer celulares melhores que a Nokia. Cara, bateu até uma tristeza no coração em lembrar que era da época que, tipo, a Nokia era, tipo... Supra-sumo. Como chama? Era supra-sumo, né, cara? Era o topo. Era quem tinha que ser batida, né? Mas, Diego, você falou 30 minutos, eu voltei aqui a 30 segundos, velho. 30 segundos? É, mesmo assim, né? Não, o engraçado é que agora nem existe o 30 segundos, né? Hoje existe o play, né? Hoje você vai... É muito mais rápido, né, cara? Não, é ridículo, velho. Assim, é muito... Mas assim, basicamente, né, a reação do Extremis do corpo do Stark foi tipo assim, meio que fazer uma mescla, né, do homem barra máquina, né, então é meio que eles acabam se tornando um só. E como o Felipe falou, eles meio que cortam a interface, né, meio que a interface passa a ser o cérebro do Tony Stark. Então, assim, um negócio tirado bem da manga, né, pra não dizer de outro lugar, mas deixa a história bem legal. A gente aceita, né? A gente aceita. Nessa altura já tava tudo certo. A gente aceita. Quando a história é boa, a gente aceita. Bom, e agora a gente já tem um super Tony Stark dentro de uma super armadura, né? E aí o que um cara desse faz? Ele vai atrás de quem bateu nele. E aí, né, nessa situação, agora ele já tem controle total, né? Ele vai, acho que o nome do cara é Malen, né? Se eu não me engano. Malen. Isso mesmo. Ele vai pra cima desse cara aí que tomou, o Extremis também, e ele tem total controle. Então, ele só fica meio que tentando se segurar pra não matar o cara. Cara, né? e eu vou te falar que, assim, é uma coisa que eu já tinha lido esse quadrinho, mas eu não me lembrava. Cara, eu acho que ele é bem gráfico, tanto mostrando o Tony Stark rasgando, dando um tiro de plasma no meio do peito do cara, quanto explodindo a cabeça do cara, né? Aqui é visceral. Tipo, não explode o corpo, mas, cara, dá a entender isso, né? Isso aí. Cara, assim, uma história bem direta, né? Sim. Bom, a gente tava aqui falando sobre essa cena, né, do ataque do Tony Stark, que, nossa, cara, é bem visceral. Como o Felipe falou aí, tem o tiro no peito, o cara destrói a cabeça. Mas não é porque o Tony Stark ele é um cara incontrolável, é porque o Malen só tinha essa saída, né? Ele não ia parar de atacar o Tony Stark, mesmo o Tony Stark demonstrando que tinha total controle. Não, exatamente. O Tony Stark ele pede pro Malen parar, né? Isso dá pra gente ver, ele tenta, ele fala, cara, para. Aí quando o Malen realmente tá na fúria, no frenesi, aí o Tony Stark não tem outra, como chama? Não tem outra Salvação, saída, né? vai fazer Solução o quê, né? também, né? Você quer morrer, eu te mato. Exatamente. Essa é a negociação, né? É Só que esse não é o maior problema dessa história. Porque o Tony Stark, ele é um cara super inteligente e ele já ligou os pontos do que tá acontecendo, né? Assim, ele já tem a resposta, talvez, pro maior problema. Porque como é que foi parar, né? Será que foi só o médico que fez isso? Né? Como é que foi parar o Extremis na mão de pessoas erradas? E aí ele aparece na Future Farm, lá que é o laboratório onde a Maya trabalha. Ele já vai com o exército. E ele coloca a Maya na parede. Ele fala, eu vi que para acessar o laboratório onde está o Extremis precisa de 2 pessoas. É uma coisa que a gente não falou. Ele resolve isso em 2 páginas, né? Como o Fábio comentou, ele já tira Deus Ex Machina e falou, eu percebi que você é toda culpada. É que acho que o que mais chama a atenção é que para entrar no laboratório precisa de 2 cartões para acessar, 2 pessoas, um de cada lado. Porque ele acessou junto com a Maya quando ele entrou lá para tomar o Extremis. E ele pensou, o médico não consegue entrar aqui sozinho. E quem ajudava? Quem era ajudante desse médico? Era a Maya. Então ele foi meio que somando 1 mais 1, né? Não, e aí o Tony Stark confronta a Maya e não fala assim, eu sabia que tinha que entrar 2. E só falta falar assim, hã? O que você tem a dizer? Chama o seu advogado agora. Só que aí ela fala que ela fez isso porque ela estava sem financiamento do exército, né? E ela queria testar esse novo soro para saber se funcionava ou não. Só que, minha filha,
testa num primo chato, num vizinho irritante, você vai dar pra com certeza, né? pra um terrorista, você tá maluca? Não, e pior, né? Se ela, tipo, ela conhecia o Tony Stark, né? E diferentemente daquela versão daquele filme que eu não quero lembrar, o filme mostra ela tentando um financiamento com ele e ele caçou a dela, né? Exato. Aqui não, aqui, tipo, ela nem procurou ele, né? Ela poderia, né? Poderia tentar alguma coisa. Meio que traça um paralelo. Lá no começo, quando o Tony Stark tava dando a entrevista, o Tony Stark fala, cara, eu tinha um contrato de armas com o exército, mas o objetivo não era simplesmente as armas em si, eu precisava de fundos para desenvolver outras coisas, que eles comentaram, remédios, etc, não sei o que. E aí meio que no meio da história tem aquele papo com o guru lá, vamos chamar ele de Steve Jobs. E aí o guru fala, cara, mas assim, tipo, meio que dá a entender o que você falou. O Stark tinha os recursos, mas ele era um lixo, e a Maia, se tivesse os recursos, ia pra frente, né? E aí no final fala, dá a crer que não, dá a crer que tipo, a Maia ela é igual ao Tony Stark. Pra ter recursos, ela fez a mesma bobagem que o Tony Stark já tinha feito no passado e estava arrependido. Exatamente. Então, tipo assim, a gente vê que no fundo o Tony Stark ele tá alguns degraus à frente da Maia, né? Porque... que o Tony Stark não tem o problema do dinheiro, né, cara? Não, né? Mas por causa do dinheiro ele também teve os mesmos problemas que ela tá tendo agora, né? Tomou as mesmas decisões erradas, né? De se enfiar em desenvolvimento de armas, etc. Ele apostou que os fins justificam os meios e isso aí. Na prática não é assim que funciona. E a Maia faz a mesma coisa. Para ter o recurso e desenvolver outra coisa da biomedicina dela, revolucionária, etc., ela enfiou as mãos na lama, né? E isso até justifica a frase final, porque a Maia vai presa e ela olha pro Tony Stark e fala, meu, você não é melhor que eu. Você não é melhor que eu. Mas ele rebate, né? Ele fala assim, mas eu tô tentando ser. E amanhã eu vou conseguir olhar no espelho, né? Assim, ou seja, eu não vou ter vergonha de quem eu sou, talvez, no dia de hoje. Tentar não ter vergonha de quem você é, né? Exatamente. E assim, é legal a gente até fazer um paralelo que, assim, isso lá de trás, né? O próprio Tony Stark já passou por uma fase de alcoolismo muito forte, né, tudo, então sempre mostrando o Tony Stark se reinventando, né, e realmente querendo limpar o passado dele, né. É isso aí. A gente tem aqui um leve reboot, né, da origem de um personagem, mas a gente também tem a gente entra mais fundo na psique, né, do Tony Stark em si, porque o Iron Man ele é só uma representação do Tony Stark rico e tal, mas eu achei legal essa história por conta disso, da gente entender quais são os problemas, porque não é só porque ele é um milionário, playboy e tal, que ele não vai ter problema. E, você dormir com a consciência de que as coisas que o seu trabalho está sendo usado para dizimar famílias, né, países em outro lugar, não deve ser fácil. Não, cara, e assim, é um problema muito real, né? Porque, querendo ou não, a gente sabe que no mundo que a gente vive real, né? Isso é triste pensar, né? Mas o mundo real que a gente vive, cara, quem tem os maiores budgets, quem tem os maiores orçamentos é a indústria bélica, cara. E a indústria bélica não tá fazendo isso, assim, não tá gastando bilhões de dólares só pra falar, eu tenho o meu maior que o seu. Cara, se ela tiver que usar, ela vai usar, sabe? Quantas coisas que acontece isso mesmo. É desenvolvido primeiro para uso militar e aí depois passa a ter um uso civil. Várias descobertas aí, me vem agora o uso de velcro, mas várias outras. Não, acho que até o GPS, né, Fábio? Tipo, o GPS que hoje te ajuda em casa, tipo, os caras falam, pelo que parece, assim, o do governo, o governo tem acesso a um GPS, cara, 100 vezes mais forte, porque, cara, não é pra eles simplesmente andarem de carro. Caraca, a internet, porra. A internet foi desenvolvida pra uso militar, porra. Bom, mas então é isso aí, mas o importante é sempre reconhecer os seus erros a tempo, né? Ou se não for a tempo, pelo menos reconhecer os erros, caraca.
E não vender armas também, né? Eu acho que é uma lição legal aí. Talvez não vender armas, sim. Não vender armas, Só ficar remédios, eu acho que é um negócio que fica aí de lição pra gente. Sim. Bom, pessoal, eu acho que é isso aí. Eu acho que foi bem legal o nosso primeiro programa aqui sobre... Assim, o primeiro programa do Homem de Ferro. Tenho certeza que ele tem outras histórias muito boas que vai aparecer também aqui no nosso programa. Mas se você quer acrescentar alguma coisa, achou que a gente esqueceu algum detalhe para falar da história, quer falar algum detalhe sobre o personagem, fique à vontade. É só mandar um e-mail para contato@gaqueiros.com.br ou envie um áudio de até 1 minuto para o nosso WhatsApp, que é o 11 962 44 9417. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Instagram e no Facebook, no @podcastHqueiros. E pessoal, acho que é isso aí. Conto com vocês na próxima semana. Com certeza. Com certeza. Beleza, valeu. Falou. Falou.